História da Catedral de São Basílio. Provavelmente o edifício religioso mais famoso de Moscou, e possivelmente de toda a Rússia, é a Catedral de São Basílio, principalmente por causa de sua colorida torre abobadada. Oficialmente conhecida como a Catedral da Intercessão do Espírito Santo, esta igreja foi construída por ordem de o czar Ivan, o Terrível, também conhecido como Ivan IV, de 1555 a 1561. Localiza-se na Praça Vermelha, próximo a uma muralha do Kremlin. Os historiadores afirmam que o edifício foi de responsabilidade dos arquitetos Bauman e Pochnik. Há uma lenda famosa sobre os arquitetos que Ivan, o Terrível, ordenou que fossem vendados para que não construíssem outro edifício tão bonito quanto a Catedral de São Basílio. No entanto, os historiadores afirmam que isso pode ser apenas uma lenda, pois um dos arquitetos mais tarde se envolveu em outros edifícios. A catedral foi construída para comemorar uma operação militar bem-sucedida de Ivan, o Terrível. Esta operação militar foi parte da guerra entre Moscou, Rússia e os tártaros do Kanato de Kazan. Esta campanha contra a guerra do Kanato de Kazan, os tártaros lutam desde o século XV e levou à conquista de Kazan pelo exército moscovita de Ivan IV. Além disso, a construção de grandes edifícios, como a Catedral de São Basílio, fazia parte da estratégia dos governantes russos da época para manter o poder, não se limitando a Ivan IV. Como mencionado anteriormente, a construção da catedral foi concluída em 1561, no entanto. A estrutura da catedral sofreu uma série de alterações ao longo do tempo, e só foi em meados do século XIX que assumiu a forma atual é conhecido, São Basílio, para se referir a um eremita russo que viveu em Moscou no tempo de Ivan IV. Basílio nasceu em Moscou em 1469, e em sua juventude ele se tornou uma espécie de eremita. Ele era chamado de louco por Cristo na época. Ele tinha clarividência, ver o futuro. Eles afirmam que suas profecias lhe renderam a fama a respeito do czar russo Ivan, o Terrível. Ele morreu em 1557, algumas fontes dizem 1552, e foi canonizado como um santo ortodoxo em 1588. A estrutura da Catedral de São Basílio foi ameaçada 2 vezes em sua história. Primeiro, os franceses consideraram desmantelá-lo quando invadiram Moscou em 1812, como um desdobramento da campanha francesa organizada por Napoleão Bonaparte. No século seguinte foi a vez do governo soviético considerar a demolição da catedral. A partir de 1917, o governo soviético iniciou uma campanha contra a religião, especialmente a maior igreja ortodoxa da União Soviética. Essa campanha levou várias igrejas a serem usadas para outros fins. Se a catedral fosse demolida, nada aconteceria. A Catedral de São Basílio foi supostamente preservada graças ao trabalho do arquiteto Piotr Baranovsky na época. Baranovsky esteve ativamente envolvido na conservação de vários edifícios russos. Uma história em particular afirma que Baranovsky chegou a enviar um telegrama diretamente a Stalin aconselhando-o a proteger o prédio. No entanto, os historiadores nunca encontraram evidências de que o telegrama foi realmente enviado. Atualmente a Catedral de São Basílio é um dos lugares mais visitados e um cartão postal de Moscou. Utilizada como museu pelo Estado soviético, passou a ser utilizada novamente para finalidades religiosas após a desintegração da União Soviética. Atualmente é Patrimônio Mundial da Unesco.